Vamos começar. Eu gostaria de começar contando uma história que eu ouvi essa semana, uma história que mexeu comigo e uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma história muito interessante, que a lição dela é muito prática, é uma lição que a maioria de nós não percebe, mas é algo muito prático, muito válido, e o mais importante é que essa história ela tem a ver com a Parashá da semana. A história se passa por uma pessoa que estava numa depressão profunda, ele estava numa situação de vida muito difícil, ele realmente decidiu que não resta mais motivo para ele viver, e ele falou, ele decidiu na época que ele iria se matar, ele ia tirar a vida, a própria vida. Como a gente sabe dessa história, já vamos contar os detalhes, ele decidiu que ele ia tirar sua vida. Só que ele fez uma condição. Ele falou, eu marquei um lugar exato, eu ia pular da ponte e tal, ele morava em São Francisco, ele escolheu a ponte, escolheu o lugar, escolheu a data, mas ele falou, se durante o caminho da minha casa até a ponte, alguma pessoa me cumprimentar, me falar um bom dia, eu volto atrás. Eu não vou me matar. O que restou dele é um papelzinho contando a história. Infelizmente, a gente não sabe onde ele está, mas a lição, como eu falei, é muito prática. Às vezes, cumprimentar alguém, dar um bom dia, uma boa noite, perguntar como vai, ter interesse por outra pessoa é uma coisa muito importante. E muitas vezes a gente não tem nem ideia do valor que é dar um bom dia para alguém, do valor de contar uma piada, do valor de falar uma boa palavra para alguém. Muitas vezes a gente nem entende, nem sabemos apreciar o valor de algo bom que a gente escuta ou que a gente pode passar para uma outra pessoa. Um tema muito importante que acontece na porção da nossa semana é sobre o grande Yosef, José. Ele foi vendido, ele foi parar no Egito. Vamos contar melhor um pouquinho a história. Mas eu quero antes começar do final. O final, muitos anos depois, quando os judeus estão no deserto, eles foram trazer oferendas, sacrifícios, korbanot, e cada tribo trazia em um dia da semana. O primeiro dia era um domingo, Rosh Chodesh Nissan, quando inaugurou o santuário, o Mishkan. Cada tribo começou a trazer. De tal forma que no sétimo dia, que era o Shabat, a tribo que ofereceu uma oferenda para Deus foi a tribo de Efraim. Efraim era um dos filhos de Yosef. Existe uma regra que é proibido trazer um animal no Shabat. Dependendo do caso, já vamos explicar um pouco melhor. Mas você não pode sacrificar um animal no Shabat, não pode matar, não pode queimar, tem vários detalhes que a pessoa não poderia estar fazendo um sacrifício desses no Shabat. E bem a tribo de Efraim foi uma tribo, a filho de Yosef, que tiveram o mérito de sacrificar no Shabat. Por quê? Qual o motivo? Porque eles puderam. Então os sábios explicam que existem dois tipos, duas categorias de korbanot. Existe um korban, uma oferenda que é individual. Uma oferenda que uma pessoa traz, por si só, ele quer trazer, ele quer agradecer a Deus, ou ele quer conversar com Deus, ele quer trazer alguma coisa por ele fez uma promessa, ele quis trazer um korban, um sacrifício animal para Hashem. Existem outras oferendas, uma outra categoria, que são oferendas gerais, ou seja, oferendas públicas, que alguém público traz por todo mundo. Esse tipo de korban do Efraim, da tribo de Efraim, que eram filhos de Yosef, era considerado um korban particular, um korban individual, que ele estava trazendo, mesmo que ele representava a tribo dele, mas na verdade ele estava trazendo porque ele queria trazer, porque ele tinha o interesse dele. E mesmo assim, os sábios falam, um korban público pode ser trazido no Shabat. Um korban individual, ele não pode ser trazido no Shabat. Então por que Efraim conseguiu? E a Torá conta um episódio que começa na nossa semana, continua na próxima semana, na qual os irmãos de Yosef
depois de vender, depois que eles já estão preocupados, os irmãos vão participar, eles vão conhecer Yosef, eles vão pedir comida no Egito. Isso a gente vai ver na semana que vem, mas isso tudo começou na nossa semana, quando Yosef foi vendido. E os irmãos de Yosef, eles não reconhecem o próprio irmão. Na hora que eles estavam descendo no Egito, eles precisavam de comida. Yosef falou, sabe o quê? Vocês querem comer? Venham, eu vou preparar para vocês uma refeição. Essa refeição, a Guemará conta pra gente, que foi feita na sexta-feira à noite, era Shabat. Yosef falou, eu vou receber eles da melhor forma. Hoje é Shabat. E na verdade Yosef era na véspera de Shabat ainda, ele falou, venham, eu vou preparar e hoje à noite a gente vai comer. Quer dizer, no Shabat vai ter uma refeição. E daqui existe até o grande costume que muitos fazem, de experimentar a comida antes do Shabat. Isso muitos aprendem dessa história de Yosef, da próxima semana, que ele foi e preparou, de acordo com a opinião, era sexta-feira. Então as pessoas também preparam tudo na véspera de Shabat, experimentam um pouco da comida do Shabat na véspera ainda, e esse é um bom costume. Mas os sábios falam, em mérito a Yosef, que ele conseguiu oferecer um jantar de Shabat para os seus irmãos. Em mérito a isso, então, mais para frente, Efraim, que era o filho dele, vai conseguir sacrificar o animal dele, ele vai poder oferecer o animal dele no próprio Shabat. Ele vai oferecer uma comida para Hashem no próprio Shabat. Por quê? Somente por causa do mérito do pai dele. Somente porque o pai dele, anos antes, os pais dele, os avós, os tataravós, tiveram o mérito de poder oferecer uma refeição de Shabat para alguém. Isso é incrível. Por mais que isso levante algumas questões, o que tem a ver exatamente uma coisa com a outra, vamos tentar conversar um pouco mais sobre isso hoje, vamos debater um pouco mais sobre esse assunto, e vamos entrar, antes disso, em alguns assuntos da Parashá da nossa semana. Eu gostaria de trazer para vocês hoje sobre um assunto que tem a chance de transformar o nosso jeito de olhar para muitas coisas, tem a chance de ajudar cada um em vários assuntos, e de fato, toda essa história, ela tem uma explicação bem mais profunda. Vamos entender antes disso, o que era cumprir um Shabat no Egito. Naquela época era muito difícil. Yosef era o único judeu. Yosef era o único que estava lá no Egito, olhando, percebendo, sentindo as pessoas. Ele era o único judeu da época que estava lá. E ele passou por momentos muito difíceis. Ele era um jovem, já não tinha mais a mãe dele para ajudar. O pai achava que ele já tinha falecido. Ele não tinha muita salvação. Num momento como esse, muita gente acaba desistindo da vida, desistindo do judaísmo, desistindo de Deus, falando o que Deus é. Deus não se importa muito comigo, por isso que eu estou aqui, por isso que eu vim parar no Egito, eu não sou uma boa pessoa, e a pessoa começa a entrar num certo nível de preocupação. Isso acaba levando ela a um nível de quebra, ele acaba se quebrando, ele acaba se sentindo mal. Isso pode afetar muito uma pessoa. Yosef, então, era um homem sozinho no Egito. Ele não tinha mais ninguém com ele, ele estava de alguma forma perdido, ele estava solitário. E ao invés de falar, não, eu não vou estar nem aí para Deus, ele falou o contrário. Eu vou cumprir o Shabat. Eu estou aqui no meu Shabat, eu estou aqui no momento especial, eu estou no Egito, eu sou o único judeu, eu vou continuar cumprindo o meu Shabat. E assim, Yosef seguiu a vida dele, cumprindo o Shabat, dando o máximo que ele podia, e ele fazia esse Shabat no Egito. Ele era um homem diferente. Mais do que isso, a Torá conta pra gente o episódio que ele estava tentando se livrar da esposa do Potifar, da esposa do patrão dele, que queria muito ele era um jovem muito bonito, e a esposa do Potifar queria ele, até o mesmo Potifar queria ficar com ele. Era uma coisa impressionante, Yosef devia ser um homem muito bonito. Os dois queriam ficar com ele. E Yosef conseguiu fugir da esposa dele. Mas o que fez Yosef fugir, Yosef sair da esposa do Potifar? Uma das ideias é que no dia que chegou, que ele não aguentava mais, ele falou, não aguento mais, Deus, eu estou sozinho, chegou o momento agora de eu abrir mão de tudo, eu cansei. O que ele fez? Ele falou, hoje eu vou pecar, hoje eu vou cair na minha tentação. E logo antes dele fazer o pecado dele, ele viu a foto, a imagem, na verdade, não era uma foto, ele viu a imagem, a aparência do pai dele, de Jacob. Quando ele percebeu a aparência de Jacó, a aparência do pai, ele sentiu alguma coisa por dentro, ele falou, não posso pecar.
eu preciso cair fora. Eu preciso fugir daqui. E ele saiu correndo, e a esposa então pegou o pedaço da roupa, e depois a esposa do Potifar acusou o próprio Yosef que ele queria ficar com ela, e Yosef foi parar na prisão. Essa é a história de José na Parashá da nossa semana. Um pouco da história. A gente vai passar um pouco mais por ela, vamos contar mais detalhes, mas uma parte da história é justamente isso. Ele tentando se livrar, ele tentando sair da esposa de Potifar, e ela acusando ele, e ele vai parar na prisão. Então, a primeira coisa que é possível perceber nessa situação é que Yosef não era um homem qualquer. Ele era uma pessoa muito forte. Ele era uma pessoa que se dedicou para continuar um bom judeu mesmo no Egito. Mesmo enquanto o mundo inteiro estava indo contra ele, contra a sua vontade, ele falou de jeito nenhum. Eu vou continuar sendo um bom judeu. Eu vou dar o meu máximo, não me importa o que os outros vão falar, eu não me importo o que as outras pessoas vão olhar, eu não estou nem aí, eu vou fazer o certo. Só um parênteses, isso é muito importante, a gente vai chegar no domingo agora, se Deus quiser, na festa de Hanukkah. Então, se algum de vocês conhece alguma outra pessoa que não tem velas de Hanukkah, que não tem uma Hanukkah, por favor me avisa, manda uma mensagem, pode ser por aqui, pode ser no WhatsApp, pode me ligar, mas vamos conseguir velas para todo mundo poder iluminar o mundo, e Hanukkah começa agora nesse domingo, então é muito importante a gente já se preocupar com todos os judeus que a gente conhece, que não tenham velas. É importante se preocupar para que toda casa que tenha um judeu tenha também as velas de Hanukkah, para a gente poder empurrar a escuridão do mundo. Voltando para Yosef, ele era um homem que não se preocupava com o resto do mundo, ele se importava com ele. Então ele conseguiu fugir de tudo, ele conseguiu fugir de qualquer tentação que ele tinha. Mas vamos entender, o que quer dizer ele percebeu a imagem do pai dele? A imagem de Jacó apareceu para ele, e assim ele conseguiu fugir. Assim ele conseguiu não cair na tentação. O que significa isso? O Zohar conta pra gente que, na verdade, Yosef era uma pessoa que tinha uma força muito grande. Mas mais do que isso, quando ele percebeu Jacó, quando ele olhou o pai dele, quando ele entendeu a imagem do pai dele, na verdade, ele estava olhando a imagem de Adão. Adão foi o primeiro homem do mundo. E Adão tinha, de alguma forma, o mesmo formato, a mesma imagem de Yaakov. Yaakov refletia a imagem de Adão. Eles tinham alguma conexão, os dois. E, na verdade, quando Yosef percebeu, ele olhou a imagem do Yaakov, na verdade, ele estava percebendo a imagem de Adão, do primeiro homem no mundo. O que tem a ver isso? Vamos deixar isso de lado, essa pergunta. Vamos passar para um outro episódio na Parashá da nossa semana, que vai responder tudo isso. Vamos voltar um pouco antes na história, como começou tudo isso, como Yosef foi parar no Egito, como ele acabou sendo vendido, o que aconteceu? A história se passa com os sonhos de Yosef. Quando chega nessa parte da Torá, nessa parte do livro de Bereshit, todo mundo começa a sonhar. Todo mundo tem sonhos, muitas coisas acontecem nos sonhos, muito interessante. Mas Yosef começa a ter sonhos, e os irmãos começam a ficar com inveja, e ele é o filho preferido, e Jacó faz a túnica para ele recebeu uma túnica especial do pai dele, só ele tinha, e os irmãos começaram a ficar com uma certa inveja, e começaram a fazer bullying, começaram a deixar Yosef de lado. Esse irmão não merece, esse irmão ele é muito arrogante, ele só pensa nele, ele acha que ele é o melhor de todo mundo, a gente precisa dar um jeito nele. E assim foi, certo dia os irmãos estavam no campo, pastoreando os animais do pai, e o pai dele pergunta onde estão os seus irmãos, por favor vai procurar, e Yosef vai, e quando Yosef chega lá, o que acontece? Os irmãos falam, finalmente, o Yosef está chegando, nosso pai não está por perto, ninguém está olhando, só tem a gente, todo mundo contra ele, vamos acabar com Yosef, vamos pegar esse Yosef e acabar com a vida dele, resolvemos o problema. Melhor coisa, o que você tem para fazer? Se vê um judeu, está sozinho, a pessoa não tem solução, ela não tem mais muita chance na vida, vamos acabar com ele. Vamos tirar a vida dele. Nesse momento aparece o herói da nossa história, a princípio, um filho mais velho, primogênito, Reuven. Reuven foi a pessoa que se tornou herói naquele momento. O que ele falou? Vamos resolver o problema. Matar um irmão, coitado. Coitado de Yosef, o que vai ser do resto do mundo? Que a gente vai... Um dia a gente vai se arrepender? Não vamos matar. Vamos jogar Yosef no buraco. Vamos deixar ele no buraco.
um dos comentaristas fala que na verdade Reuven queria ganhar tempo. Joga ele no buraco, depois a gente vai se acalmar, a gente não vai mais estar com raiva, e assim vamos conseguir salvar. Essa foi a ideia de Reuven, ele queria tentar salvar o seu irmão. Mas a ideia dele foi um sucesso de alguma forma. Eles jogaram Yosef no buraco, e assim eles tentaram se salvar, assim eles tentaram encobrir o que eles fariam, e Yosef ficou lá no buraco. Nesse meio tempo, Reuven sumiu. Ele some da história, ele vai fazer alguma coisa que ninguém sabe o que é. Quando ele volta, ele vê no buraco, cadê Yosef? Não está mais lá. Então ele rasga suas roupas e começa a sentar, ficar de luto pela perda do seu irmão. E ele começa a falar o que vocês fizeram, o que aconteceu com Yosef, e eles contam a história. No meio desse episódio, enquanto você, Reuven, não estava aqui, a gente decidiu vender Yosef. Pareceu uma caravana, alguns Ismaelim, alguns outros povos, a gente decidiu que a gente vai vender o Yosef. Em vez de deixar ele no buraco, coitado, ele vai sofrer, a gente tem que acabar com ele, vamos vender ele. E assim ele foi vendido. E essa é a história. Aonde estava Reuven naquele momento? Uma interpretação fala que Reuven estava cuidando do pai dele. Esse era o dia de cuidar do pai. Mas a gente pergunta, esse é o dia de você cuidar do seu pai? Você vê que teus irmãos estão com raiva. Você vê que teus irmãos querem matar o teu outro irmão mais jovem. O que você faz? Você dá uma solução, coloca ele no buraco. Mas você acha que o quê? Que vai se resolver? Você coloca ele no buraco, depois você sai, você vai passear, você vai cuidar do teu pai, agora é hora de cuidar do pai? Você tem muita coisa para fazer. Você tem que ficar aqui esperando, deixa eles se acalmarem, não agora. A pessoa está irritada, não deixa ela se acalmar um pouco. Outra explicação fala, sabe o que Reuven estava fazendo? Ele estava de luto, porque anos antes ele tinha feito um pecado, algum tempo antes ele tinha feito um pecado. E ele foi se arrepender pelo pecado. E sobre isso também os comentaristas perguntam, essa é a hora de se arrepender? Sabe qual é o pior problema do pecado? Que o pecado não sai da pessoa. A gente peca, infelizmente, é errado, estamos aqui para melhorar e para dar o nosso máximo. Acontece, às vezes a gente acaba errando. Mas quando alguém peca, tem que tomar um cuidado. Esse pecado não pode levar a pessoa numa depressão, o pecado não pode levar a pessoa para baixo, para que esse pecado leve a outros pecados. A gente tem que saber sair do pecado. Olhar um pouco para frente e falar, agora eu vou melhorar, eu vou fazer tchuvá, eu vou me arrepender do pecado, mas não fica focado nele. Porque o pecado às vezes prende a pessoa e deixa ele pior ainda, ele começa a se pegar mais e ele não sai disso. E os comentaristas perguntam, Reuven, essa é a hora de você se arrepender do teu pecado que você fez? Teu irmão está sofrendo, está no buraco, isso que você for fazer? E ele, na verdade, pensou de uma forma diferente. Ele falou, deixa eu tentar salvar. Mas aí vem um Midrash, um conto dos sábios, que é brilhante, fenomenal. Um conto dos sábios que transforma essa história assim de uma forma que a gente jamais imaginaria. Os sábios falam, sabe o que Reuven estava pensando? Ele pegou Yosef e jogou no buraco. Mas tinha um problema. Ele não sabia que anos depois, que vários e vários anos depois, a gente estaria aqui hoje à noite estudando sobre ele, contando a história dele. Ele não sabia disso. Ele achou que era uma coisinha simples. Ele achou que era só pegar o irmão dele e jogar no buraco e livrar o irmão dele da morte e pronto, está tudo resolvido. Mas o Midrash fala, se Reuven soubesse que vários anos depois e todas as futuras gerações estariam estudando a história dele. E todo mundo ia estar falando do Reuven, o que você foi fazer nessa hora? Então o Midrash fala, Reuven agiria, ele teria uma ação totalmente diferente. Ele não faria o que ele fez. Ele teria pego Yosef, segurado ele e falado, não, vamos ser herói. Jogar ele no buraco de jeito nenhum, matar ele de jeito nenhum. Vamos resolver o problema. Vamos tirar Yosef daqui. Vamos devolver ele para o pai dele. E a história teria sido diferente. Mas Reuven não sabia disso. E assim, mais para frente, o Midrash continua a falar uma coisa importante. Anos depois, a gente está viajando hoje bastante. Vamos mais para frente na história de Moisés. Moshe Rabbeinu, ele está pronto para assumir o reinado, a liderança do povo judeu, para tirar os judeus do Egito. Naquele momento que ele vai entrar no Egito, ele encontra Aharon. Arão, seu irmão, chegando. O que Arão fala para ele? Moshe Rabbeinu, você por aqui? O que você está fazendo? Ele falou, vou tirar os judeus do Egito. Deus pediu para eu tirar os judeus do Egito. O que Arão fala? Ele era o irmão mais velho. Arão podia ter reclamado e falado, Moshe, você, porque Deus te escolheu? Porque Deus não me escolheu, eu sou mais velho, eu sou melhor. Eu sou o principal, você é um secundário. Reuven olhou dessa forma, Aharon olhou dessa forma. O que Aharon falou? Moshe Rabbeinu, parabéns. Mazal tov lechaim,
que bom que Hashem te escolheu, que bom que você é uma pessoa boa. Vamos comemorar, vamos agora tirar os judeus do Egito. E aí o Midrash faz um parênteses e fala, Aharon não sabia também que anos depois a gente estaria estudando a história dele. Porque se ele soubesse, ele teria agido diferente. Não só que ele teria falado parabéns para Moshe Rabbeinu, ele teria feito um banquete para Moshe Rabbeinu. Ele ia trazer uma banda, uma música, fazer uma festa. Que bom que Hashem te escolheu, porque ele não sabia que a gente ia olhar para ele como um herói simples. Ele saberia, se ele soubesse, ele gostaria de ser olhado como o melhor herói do mundo. Ele gostaria de ser divulgado e receber um monte de fãs. Mas Aharon não sabia. E assim também Reuven não sabia. Se Reuven soubesse, a história teria sido diferente. O que significa isso? O que tem a ver isso com a aula de hoje? O que a gente está falando sobre esse tema? Aharon, Reuven, Yosef. A gente começou falando do Efraim, do Corban, do sacrifício de Efraim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual a conexão de tudo isso? Eu queria trazer para vocês uma explicação muito bonita. Reuven, e assim também, muitos de nós não sabem que uma pequena ação ela pode mudar toda a história da humanidade. Existiu um pai de uma criança, um pai de um aluno. A história é um pouco parecida. Vocês vão achar que estou contando histórias tristes hoje, mas eu quero chegar no ponto alegre. A gente está num momento de felicidade, Hanukkah, alegria, mas são temas importantes para a gente falar. Um pai, uma vez, ele estava chateado. Ele falou, não tenho mais motivo para viver. Ele tinha uma família, era um homem de família, mas ele não sentia mais motivo, ele não tinha mais motivação para a vida dele. E ele decidiu então que um belo dia ele vai também tirar a sua própria vida. Naquele momento ele encontra a esposa dele fala, por favor, você pode me fazer um favor? Vai agora na yeshiva, onde nosso filho está estudando, entrega para ele esse pacote. A mãe obviamente não sabia, mas o pai já tinha tudo planejado. Ele falou, o último pedido dela, deixa eu fazer direito. E ele vai até a yeshiva. E ele chega na yeshiva, o que ele faz? Ele encontra o rabino. Rabino, por favor, eu posso conversar com meu filho? O rabino fala, desculpa, hoje ele está no meio da aula, não tem como conversar. Ele falou, muito importante, ele sabia qual era o plano dele. Só queria avisar, antes de a gente finalizar a história, a aula vai cair a qualquer momento aqui no Zoom. Então, assim que cair, a gente pode apertar no mesmo link e vai entrar de novo. Mas voltando para a história. O que o pai falou? O pai pediu, por favor, deixa eu falar com meu filho. Rabino, eu quero conversar. Não, seu filho está em aula, ele não pode falar hoje. Tá bom. Se não tem como, você pode, por favor, entregar para ele esse pacote. A mãe dele pediu para entregar, tudo bem, tudo certo. E aí o pai estava saindo. Quando o pai está saindo, o rabino chama ele e fala, vem cá, 1 minuto. Você realmente é o pai dele? Fala, sim. Eu quero te parabenizar. Você é uma pessoa especial. Eu não te conhecia até hoje, mas o seu filho é um garoto incrível. É um garoto que estuda, é um garoto que está nas aulas, é um garoto que todo mundo quer estudar com ele, todo mundo quer ser amigo dele, é uma pessoa brilhante. E eu quero te parabenizar por você ter um filho desse. E começou a falar e elogiar tanto, que o pai ficou tão feliz, que ele saiu de lá e falou, não posso me matar, que eu vou tirar. Eu tenho um filho desse, eu tenho uma pessoa dessas na minha vida, eu sou a inspiração dele. Você acha que eu posso fazer uma coisa dessas? De jeito nenhum. De jeito maneira alguma. E assim ele seguiu a vida dele. Uma pequena boa palavra para alguém muda toda a história. Acreditem nisso. Um bom cumprimento para alguma pessoa, uma boa noite para alguém, um bom dia bem falado, pode mudar o dia de uma pessoa. E a gente não sabe. A gente não tem a mínima noção do que se passa. E Reuven também não tinha. Reuven não sabia. Se ele soubesse que ele tinha a oportunidade de mudar a história toda, ele não jogaria o irmão dele no poço. Ele teria salvo o irmão, ele teria pego o irmão com as 2 mãos e levado ele para o pai. Ele não teria feito o que ele fez. Mas por algum motivo Hashem escolheu que tudo isso acontecesse, ele fosse parar no Egito, e toda a história, assim ele se tornou vice-rei do Egito e salvou todo mundo mais para frente. Mas a gente não sabe o que uma pequena boa ação pode fazer. Porque nós achamos que nós somos insignificantes, e nossa ação não vale nada. E Reuven também achou isso. Reuven achava que uma coisa simples que ele faria, ninguém estaria vendo, isso não vai mudar a história, eu sou um ser humano comum, um ser humano simples aqui, Yaakov, tudo bem, isso não vai estar escrito na Torá, isso não vai estar escrito em nenhum lugar.
E vem esse Midrash, o mesmo Midrash, e fala pra gente uma coisa brilhante. O Midrash conta e fala, saibam de uma coisa. Todos os atos de todas as pessoas das futuras gerações, tudo está sendo anotado por Eliyahu Hanavi, pelo profeta Eliyahu, e pelo rei Mashiach. Eles estão anotando tudo que cada um faz em todas as gerações. Então, se a gente acha que ninguém sabe, se a gente acha que, tudo bem, mesmo se alguém sabe, mesmo que Deus está olhando tudo, eu sei que Deus está olhando tudo, mas se eu acho que o que eu faço não vale nada, por quê? O que eu faço não tem nenhum significado. O que eu faço só eu, minha família, ninguém mais está sabendo o que eu estou fazendo. Se eu olho de uma forma assim, eu nunca vou dar o meu potencial máximo. No momento que eu entendo que tem alguém olhando, no momento que eu entendo a diferença de uma pequena ação, e eu olho para Reuven e eu entendo toda essa história, tudo muda. E foi exatamente isso que aconteceu com Yosef. Alguns anos depois, quando ele estava no Egito, e ele estava na frente da esposa do Potifar, e ele decidiu que chegou o dia que ele ia pecar. Mas naquele momento, a imagem do pai dele apareceu para ele. Ele viu a imagem do pai. Na verdade, como dizem os sábios, ele viu a imagem de Adam Arishon, de Adão, primeiro homem. O que significa isso? Qual é a conexão de tudo isso? Adam foi uma pessoa que ele cometeu um pecado mínimo na vida dele. Ele comeu do fruto proibido. Grande coisa, ele fez uma coisinha errada. Esse pecado transformou toda a história. Por causa do pecado de Adam, tudo mudou. Toda a humanidade mudou. Nós sofremos hoje em dia por causa daquele pecado. A gente hoje em dia sente mal por causa do pecado de Adam. Quando Yosef olhou o rosto de Jacob, quando ele percebeu na verdade o que estava por trás, que era o rosto de Adam, ele entendeu o valor de uma pequena ação. Ele falou, isso não é o meu lugar. Eu quero cair fora daqui. Eu quero fugir desse lugar. Eu não vou cair no meu pecado, eu não quero nada disso. Eu sou um bom judeu. E assim ele conseguiu fugir da tentação dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Yosef. Foi exatamente isso que aconteceu no momento que ele viu o rosto de Jacob. E isso é exatamente uma lição. Isso é muito importante para cada um de nós, saber valorizar qualquer coisa que a gente faz. Uma pessoa que dá valor a qualquer passo que ele dá, tudo começa a mudar, ele começa a pensar diferente, ele olha para o mundo diferente, a vida dele se transforma, porque ele sabe que tudo está sendo olhado, alguém está olhando tudo, alguém está percebendo tudo, alguém está notando tudo. E daqui a alguns anos, os filhos vão ver, os netos vão ver, os bisnetos, gerações futuras vão saber quem foi esse homem, por mais que a gente não ache isso. E exatamente esse é o motivo, voltando agora para o início da aula. Por que a tribo de Efraim podia sacrificar no Shabat? Por que somente eles poderiam ter o animal sacrificado no Shabat, se no Shabat não poderia ter nenhum animal? Qual é o motivo? Qual a resposta que a gente falou? Ele podia porque Yosef, o pai, quando os irmãos vieram visitá-lo no Egito, o pai deles abriu uma refeição, preparou todo o jantar de Shabat para os seus irmãos. Então a gente aprendeu a importância daquele jantar de Shabat, a gente entendeu o poder de alguém que, assim como ele deu comida para os irmãos, assim também Hashem falou, você deu comida, também eu quero aceitar a sua comida, a sua oferenda no dia do Shabat. Porque, na verdade, Yosef, ele entendeu naquele momento que ele não era nada. Mas ele percebeu uma coisa muito importante. Que se ele fizesse o máximo que ele podia, se ele entendeu depois do pecado, ele entendeu depois que ele saiu de toda aquela situação. Depois que ele estava na prisão e ele saiu da prisão, ele preparou um jantar para os irmãos dele. Ele sabia que ele podia ter feito os irmãos sofridos. Ele podia ter feito os irmãos sofrerem muito por tudo que eles tinham feito por ele. Tudo que os irmãos tinham feito pelo Yosef, ele podia ter devolvido na mesma moeda. Mas ele já tinha entendido aquela lição, que uma pequena ação muda tudo. E por isso ele fez uma ação naquele momento, ele preparou o jantar naquele momento, e muitos anos depois, a tribo do filho dele pôde fazer uma oferenda no Shabat. Hashem ficou feliz, Deus ficou feliz com a oferenda que foi feita no Shabat pelo líder da tribo de Efraim. Isso é muito importante. Essa lição é algo que cada um de nós pode pensar, cada um pode refletir e cada um pode colocar em prática no seu dia a dia. Olhar diferente para a situação. Perceber que uma ação, como tem uma linguagem muito bonita de um dos sábios, de um dos Rebaim, ele fala que uma pessoa, na verdade, ela é uma comunidade. Uma pessoa, se ela se olha somente como um ser humano simples,
ela não vai conseguir perceber a vida dela ao máximo, ela não vai aproveitar o máximo da vida. Uma pessoa tem que saber que ela é, na verdade, uma comunidade. Uma pessoa representa outros, uma pessoa representa a humanidade toda, e uma pequena ação feita hoje, ela vai mudar toda a história. Então vamos refletir sobre isso, e que a gente possa assumir a responsabilidade pelos nossos atos, que a gente possa, de fato, perceber que tem alguém olhando tudo, tem alguém anotando tudo, tem alguém lá em cima que sabe tudo o que se passa, e não só que ele sabe, ele conta. E se a gente soubesse, na verdade a gente está sabendo isso hoje, que o que eu faço vai ser refletido nas futuras gerações. Que a Hashem possa dar uma brachá para cada um de nós aqui, nesse momento especial, que a gente tenha, se Deus quiser, muitas alegrias, que a gente tenha um Shabbat Shalom com muita paz, com muita união, e que a Hashem possa dar só coisas boas para todo mundo. Obrigado pela presença de todos.